Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. O vírus chegou. O mundo e o Brasil vivem sim uma crise que é grave. E brevemente passará. Eu repito, nós estamos numa guerra. É o presidente americano Donald Trump admitiu que o novo coronavírus está fora do controle dos Estados Unidos. Muito graves. Vai exigir sacrifícios, mas no fim, o Brasil e o mundo vão superar. We're not ready for the next epidemic. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Como seria a aceitação da campanha O Brasil Não Pode Parar? A Itália registrou neste sábado um novo recorde de mortes em 24 horas. Eu acho que é um pouco perigoso, né? Mas a gente tem que arriscar, né? A vida não pode parar. Mas o mundo parou. Em poucos meses, o coronavírus submeteu o mundo a uma situação nunca vivida pela nossa geração. Como chegamos até aqui? Wuhan, província de Hubei, China. O maior consenso é que a infecção de humanos pelo coronavírus começou aqui. Wuhan é uma cidade de 11 milhões de pessoas e a 7ª maior da China. Já a província de Hubei é casa para 50 milhões de pessoas. Um centro populacional tão amplamente povoado é o local perfeito para a proliferação de qualquer doença infecciosa que aqui surgisse. Isso podia ter acontecido em qualquer parte. Por exemplo, a América inteira se caça. Talvez, para a nossa sociedade ocidental, o morcego seja algo absurdo, um pangolim, esse tipo de coisa. Mas aqui na América também se come esse tipo de animais. Nós comemos macaco, né? Consomem o macaco, consomem o tatu, consomem uma série de caças que, né? Então, se tu pensar entre um morcego e um macaco, qual deles tem mais semelhança genética com o outro? O que acontece é que a população, a superpopulação que exista na China, seja um fator de risco. Esse contágio é mais rápido e a chance dessas mutações desses indivíduos e começarem eles a se propagarem de pessoa para pessoa, né, esse contágio ser de humano para humano, isso é mais evidente numa população super grande como é a da China. Em dezembro de 2019, a cidade começou a reportar casos de pneumonia de causa até então indeterminada. No dia 16 de dezembro, o primeiro paciente foi formalmente hospitalizado pelo novo vírus. Porém, isso é baseado em dados oficiais. E tudo indica que as primeiras infecções pelo coronavírus começaram tão cedo quanto em novembro de 2019. Baseado no que sabemos, tudo indica que as primeiras infecções aconteceram no Huanan Seafood Market, pelo fato de que os primeiros pacientes trabalhavam ou tinham visitado esse mercado. E considerando a cultura de trabalho que alguns wet markets ao redor do mundo operam, é o lugar ideal para o contágio e proliferação de um vírus de origem animal. It's like a live slaughterhouse in front of you. It's like I would like 3 eels, 2 ducks, and this other weird animal that whatever it is that they're trading. It's a very different world. A cultura de comer animais selvagens de maneira vagamente regulamentada é uma tradição que vem perdendo força devido aos acontecimentos das últimas décadas, como a gripe aviária, SARS e esforços de organizações de saúde e protetoras dos animais. A nossa população cresceu muito nos últimos 50 anos. Né? Nós crescemos 5 bilhões de pessoas nesses últimos 50 anos. E isso não tem como comparar, né? Não tem como a gente conseguir querer continuar com os hábitos que nós tínhamos há 50 anos atrás, caçando, entrando em contato direto com esses animais que não têm controle sanitário, como é o controle sanitário em cima do rebanho bovino, do rebanho ovino,
Então, não é uma questão só da China, é uma questão do mundo. A caça é em larga escala no mundo inteiro. Hoje sabemos que o coronavírus é uma mutação do vírus presente em animais. Inicialmente pensado que o vírus vinha de cobras, hoje evidências nos mostram que o vírus atual é 96% semelhante com o presente em morcegos e que essa mutação ocorreu de maneira natural. Coronavírus usualmente são vírus de animais. Este, particularmente, parece que era um vírus de morcego que deu um salto para o ser humano, se tornou capaz de adoecer humanos e principalmente de passar de um humano para outro. Então, sabemos que o vírus é de origem de morcegos. Mas o que nos resta saber é se essa transmissão foi feita diretamente de morcegos para humanos ou se há outro animal que serviu de intermediário. A hipótese de ser uma arma biológica ou uma teoria conspiracionista para controle de mercados globais é uma hipótese ousada, sem nenhuma evidência científica, visto que hoje há consenso e informações suficientes sobre a origem do vírus. Porque os chineses querem dominar o mundo e não sei o quê. Esse é um discurso raso, fraco, ele não tem fundamento. É verdade o quanto o governo chinês tentou minimizar a realidade do impacto desse vírus perante o mundo. Ainda em dezembro de 2019, a doutora Ai Fen e o doutor Li Wenliang falaram nas redes sociais sobre o perigo desse vírus. Ambos repreendidos pelo governo chinês, o doutor morreu da doença e a doutora está desaparecida. O governo chinês teria repreendido as pessoas que estavam afirmando que uma crise se desenhava. Agora, eu não sei o quanto isso é diferente ou em que nível isso é diferente de você ter um governo brasileiro também que pune, demite ou afasta pessoas que produzem informações sobre crise climática, devastação da Amazônia, etc. e tal. É muito diferente? Não sei. Foi apenas no dia 31 de dezembro de 2019 que o governo chinês reconheceu ao mundo a importância do vírus. Mas, mesmo assim, oficiais da Comissão de Saúde da província de Hubei ordenaram que médicos parassem de realizar novos testes do coronavírus. E mais assustadoramente ainda, destruíssem todos os exames já feitos. O Partido Comunista também insistiu em declarar para o mundo que não havia evidências do vírus ser transmitido de humanos para humanos, o que obviamente não condizia com a rápida contaminação de pessoas ao redor do mundo. O coronavírus se proliferou tão rápido pelo mundo por causa de suas características. É um vírus que se propaga através de vias respiratórias, com relativa baixa letalidade. Ou seja, como ele não mata a maior parte das pessoas infectadas, ele tem um grande número de vetores em circulação, inclusive assintomáticos. Isso, e considerando o grande trânsito internacional que temos hoje, ele rapidamente tomou o mundo. Na data que fizemos esse documentário, o coronavírus está presente em pelo menos 188 países e são mais de 4,6 milhões de pessoas infectadas confirmadas. Considerando o número de países e comunidades sem estrutura básica para ter esse controle de informações, o número de infectados pode ser muito maior. A gente não tem esse hábito de ir atrás da doença antes que ela apareça, entendeu? E buscar ativamente. A gente espera o doente vir ao serviço de saúde para daí perceber, notificar. A gente não tem uma busca, por exemplo, de sintomático respiratório. Nós temos que fazer vigilância ativa, testando. Todo mundo que tiver sintoma respiratório, a gente tem que testar para coronavírus. Pessoas que são profissionais de saúde, que são profissionais de risco, segurança pública, bombeiro, a gente tem que testar sistematicamente, mesmo sem sintoma daí, por amostragem, porque a gente sabe que essa doença pode correr totalmente sem sintoma e ainda assim a pessoa sem sintoma ser transmissível. A crise do coronavírus gerou mudanças nunca antes vistas na economia global, não só pelo tamanho do seu impacto, mas também pela velocidade que atingiu todos os mercados globais. Ninguém esperava que uma epidemia fosse surgir em questão de poucas semanas. Numa tentativa de responder à iminente crise, a maior parte dos governos impôs um lockdown nunca antes visto por nossa geração.
lojas que atendem ao público foram obrigadas a fechar e sistemas de produção inteiros obrigados a parar. Os primeiros afetados por isso foram as pessoas que atendem bens de consumo e entretenimento, como restaurantes, lojas, turismo, entre outros. Com a súbita perda de suas receitas e considerando seus custos fixos, isso pode ser fatal para muitas dessas empresas. Mesmo empresas que não tiveram sua produção diretamente afetada, ainda sofreram por outros motivos, pois as pessoas estão cada vez com mais medo de gastar. Há muitas incertezas de quando a situação vai se normalizar ou por quanto tempo as pessoas vão manter seus empregos e fontes de renda. E isso assusta. Afinal, as contas continuam chegando e muitos estão economizando no que podem. Isso leva à crise de demanda generalizada que vemos hoje. Uma crise como essa pode levar anos para voltar à normalidade, dependendo do tempo que persistir. Do ponto de vista da demanda agregada, é fato que o fato das pessoas não poderem circular livremente e não poderem fazer as suas operações cotidianas, é naturalmente que significa uma redução do consumo da sociedade como um todo. Pessoas deixam de ir a restaurantes, deixam de frequentar clubes, deixam de frequentar parques, deixam de frequentar outras opções de lazer. O próprio comércio, inclusive, já está sentindo muito fortemente a consequência de não poder vender os seus produtos e os seus serviços para os consumidores em geral. Então vamos partir dessa premissa assim, um pouco mais soft, de que é só um choque de demanda agregada negativo. Ok, então a demanda agregada se restabelece em alguns meses, eu não diria, mas deve ser necessário alguns anos. E aí eu acho que as coisas se normalizam. Essa seria uma visão assim, eu não vou dizer mais superficial, mas seria uma visão assim, olha, o coronavírus é meramente um choque negativo de demanda agregada. Porém, há outro lado muito ignorado por todos no momento, que é: e se essa crise não for só uma crise de demanda? Com o número de pessoas que morreram durante a pandemia e com a limitação de trânsito internacional e de envio de bens, somado ao fechamento de diversas empresas, estamos olhando para uma possível crise de oferta global, o que pode ter um efeito mais demorado para se recuperar, até mesmo de décadas, de acordo com economistas. Então, para o mundo, o retorno à normalidade, como todos esperam, é incerto. Por mais que torçamos para que seja logo. Outra forma de enxergar todo esse problema causado pelo coronavírus é que isso é o que os economistas chamam de choque negativo de produtividade. Quando um trabalhador perde a sua vida em função de ter se adoecido em função do coronavírus, significa que, no mínimo, o trabalhador a sociedade está perdendo. Ou seja, a sua capacidade de produção fica comprometida porque, infelizmente, pessoas têm falecido, têm perdido as suas vidas nesse contexto todo. Da mesma maneira que há, então, uma redução do consumo da sociedade como um todo, é possível que a gente tenha consequências também sobre aquilo que a gente consegue produzir, sobre o nosso potencial de produção, que seria um quadro mais delicado em que os efeitos seriam mais duradouros. Então não seriam necessários só alguns meses ou alguns poucos anos para a gente realmente se restabelecer. Serão necessários eventualmente até décadas para a gente se restabelecer desse choque. A China deu indícios de que as coisas voltaram à normalidade de maneira rápida no país. Porém, lemos essa notícia chinesa com uma dose de ceticismo. O verdadeiro dano à economia global só ficará mais claro com o iminente fim dessa crise e a força e velocidade de sua recuperação. Querer prever o que vai acontecer com o mundo com as informações que temos hoje é um exercício difícil. Mas estima-se que a economia global perdeu $1 trilhão com essa pandemia. Já para o Brasil, o retorno para a normalidade não é apenas boas notícias. O Brasil já demonstrava crescimento negativo com alto número de desempregados antes da pandemia nos atingir. Voltar à normalidade para nós não é voltar para um mundo ideal. Há muita arrumação de casa a ser feita. No Brasil, até o dia 9 de abril, pelo menos 600 mil micro e pequenas empresas fecharam as portas e o número de demitidos pode chegar até 20 milhões.
No total, são 10 milhões de empresas com seu funcionamento interrompido. A previsão é de crescimento negativo de até 6,5% esse ano, com o desemprego aumentando cada vez mais. Se a gente voltar à situação que a gente estava antes, a situação que a gente estava antes do coronavírus já era uma situação difícil, né? De desemprego muito alto, capacidade utilizada da indústria baixa. Como as indústrias tinham uma capacidade produtiva ociosa, naturalmente há menos investimento por parte das empresas. Então, assim, por mais que a gente volte para a mesma situação pré-crise que nós estávamos, nós vamos voltar para uma situação difícil, né? Então, assim, hoje está difícil? Tá, mas a situação que a gente estava vivendo antes do coronavírus não era assim, nossa, que maravilha, e degringolou. Não era, a situação que a gente estava vivendo já era muito difícil. Mas o coronavírus impõe ameaças muito mais profundas do que apenas os danos econômicos. Com seu rápido contágio pela população, o vírus está testando todos os sistemas de saúde do mundo. E em todo o globo, o pânico é o mesmo. Não há leitos suficientes nos hospitais e as pessoas morrem, seja pelo coronavírus, seja por outra doença que pedia internação em um hospital superlotado. O sistema de saúde brasileiro já trabalha perto de sua capacidade total de pacientes. Se houver um aumento súbito no número de pessoas que precisam de internação, isso implicará no colapso total do nosso sistema de saúde, com consequências que podemos tirar de outros países. Mortes, desespero, dor. Por isso, o isolamento social é tão importante no momento em que vivemos. O sistema de saúde brasileiro, ele já é um sistema sobrecarregado por natureza, né? Assim, normalmente já é muito comum faltar leito e assim por diante. Então, quando a gente olha o número de leitos, a gente não tem que pensar que o número de leitos é o que está disponível. O que está disponível, em geral, é muito próximo de zero, ou seja, qualquer sobrecarga é algo muito grave. A pessoa estar com Covid-19, em si, este diagnóstico, ele é se você tem um sistema ainda funcionando, e é outro completamente diferente, mas muito pior, se você já está com o sistema de saúde colapsado, né? E o período de colapso vai durar quanto tempo? Um mês? 2 meses? 15 dias? A gente espera que não aconteça, mas isso está entre nós. É uma utopia falar que o sistema de saúde brasileiro não vai entrar em colapso. É total utopia. Não podemos nos dar ao luxo de testar nosso sistema de saúde público dessa maneira. As consequências podem ser caras demais para descobrir. A gente não quer que venham todos de uma vez, né? Se eles vierem todos de uma vez, nós não temos no Brasil, nem na maior cidade, na mais organizada, leito de UTI e ventilador suficiente para atender toda essa demanda. Então eu digo, nós não queremos pagar essa conta à vista, nós queremos pagar essa conta a prazo. O vírus já infectou, em média, 860 mil pessoas e causou pelo menos 40 mil mortes no Brasil. E a resposta do governo federal ao coronavírus tem sido criticada por muitos, por tentar minimizar a situação ou por ignorar recomendações de especialistas da área, incluindo seus próprios ministros. O que deve causar muita estranheza para a população é falar, olha, mas tem membro do governo falando que não, que é para a gente sair, voltar ao trabalho. Aí vem o ministro e fala que não, que a gente tem que ficar em casa. E afinal de contas, o que eu faço então? Se o governo bate cabeça e não me diz exatamente o que eu devo fazer, então eu vou fazer aquilo que eu bem entender. E quando as pessoas fazem aquilo que elas bem entendem, é que leva a uma falta de sincronização e que potencializa a possibilidade do vírus se disseminar com mais rapidez. Um cenário catastrófico de deixar a coisa rolar, um Estado que fizesse isso, um Estado irresponsável que fizesse isso, ele ia acabar presenciando uma quarentena voluntária, por exemplo. Ninguém é louco de sair vendo as pessoas morrendo de maneira cada vez mais numerosa. O que vemos hoje é a pandemia se perder no debate político, com forças dentro do país que tentam minimizar seus verdadeiros danos para benefício próprio. Esse tipo de debate político sobre uma pandemia é improdutivo e de danos infinitos a uma nação.
No lugar de escutar os órgãos internacionais de saúde, o país se divide ainda mais no cenário político, sendo que o vírus não escolhe lados. Eu vejo assim que muita ciência foi usada politicamente. Isso é uma catástrofe, ok? A ciência não tem que ser política. A ciência não pode ser política. A ciência não acha nada, ou ela acredita ou não acredita naquilo. Ou ela prova ou não, ou ela diz que não existe. Nós temos que escolher com bastante cautela as nossas fontes de informação, porque existem fontes que não são confiáveis, existem fontes que são alarmistas e que se beneficiam de uma maneira ou de outra pelo pânico que elas causam na população. Infelizmente, a gente vê vários grupos tentando capitalizar politicamente essa situação de crise, puxando a brasa para sua sardinha, criando situações que vão favorecê-los politicamente. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, além daquelas pessoas que têm uma tendência a enxergar as coisas sempre de um aspecto muito negativo, apocalíptico. São aquelas pessoas que buscam teorias de conspiração o tempo todo em torno de qualquer evento que acontece. Nós temos que manter o bom senso, a cautela e nos pautar em informações científicas. Então, nessas horas, o que a gente, digamos assim, esperaria do governo é que houvesse uma posição única, ainda que algumas pessoas fossem criticar, e isso sempre vai haver, né? Sempre vai ocorrer, mas que houvesse digamos assim, um rumo comum do que o governo acha que deve ser feito. O que a gente tem notado às vezes é que o governo, principalmente o governo federal, né? Alguns membros vão numa direção, outros vão em outra, e eu acho que isso é o que mais preocupa, né? Todos estamos em risco. Hoje temos pelo menos 860 mil pessoas contaminadas. Mas quantas pessoas não foram testadas? Uma pergunta que não podemos simplesmente ignorar. Qual o verdadeiro número de infectados no Brasil? Uma pergunta difícil de responder. E uma pergunta que, para respondermos, nos faz olhar a realidade social dentro do nosso país. O Brasil é um país de forte desigualdade social. E o vírus é democrático em sua escolha? Todas as classes sociais estão igualmente em risco? Especialistas dizem que não. A parcela mais pobre da sociedade terá custos e desafios para se recuperar dessa crise que classes mais privilegiadas não terão. Essa ideia do vírus democrático, é evidente que o agente biológico ele age de acordo com a natureza da biologia. Então tem essa política da natureza, né? Que é indomável de alguma maneira. Agora, isso não significa que, diante da política da natureza, que é indomável, a gente possa abrir mão de algo muito controlável e domável, que é a diferença na distribuição dos riscos de cada grupo para o enfrentamento dessas situações. Então, assim como um terremoto em São Francisco e um terremoto no Haiti, no mesmo grau de escala Richter, produz situações completamente diferentes, o coronavírus no Brasil produz uma situação bastante diferente da disseminação do coronavírus na Holanda. Isso não tem a ver com a política da natureza, isso tem a ver com o fracasso na nossa distribuição de risco. O fato do vírus poder hipoteticamente atingir quase de maneira randômica as pessoas significa que todo mundo está vulnerável. Tem algo de verdade nisso. Por outro lado, como eu já disse, a distribuição do risco não é a mesma. Então, como as pessoas vão conseguir sair disso, não é igual. Os impactos dessa pandemia serão sentidos em todos como sociedade, mas também como indivíduos. Os danos psicológicos e traumáticos de uma situação de estresse como essa não serão poucos nos meses, até mesmo anos por vir. Os impactos que a quarentena e o isolamento social podem ter. E os impactos são grandes, os impactos são muitos, relacionados principalmente a transtorno de estresse pós-traumático e depressão. Mas além desses que são de alta frequência, alta prevalência,
Nós temos outras situações também, como um transtorno geral de ansiedade. Existem impactos que são sentidos de longo prazo, às vezes por anos. Então, o transtorno de estresse pós-traumático é uma situação em que a pessoa começa a ter medo de se contaminar, mesmo depois de tendo passado o período da pandemia. Então ela tem uma evitação de locais públicos, ela tem mais medo de pessoas quando elas tossem, quando elas espirram. O isolamento também faz com que as pessoas parem de se conectar umas com as outras. Estimular essa conexão é uma maneira também de diminuir o estresse e, portanto, os impactos da quarentena, que existem tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo. A união e a capacidade de empatia de todos os membros de nossa sociedade, incluindo líderes políticos, serão chave para a nossa saída dessa crise. Por mais que o cenário possa ser descrito quase como apocalíptico, ainda há esperança e lições importantes que ficam para nós. Vários países do mundo, como Nova Zelândia, Alemanha, Taiwan, Finlândia e Coreia do Sul, têm tido sucesso em administrar a situação com o novo coronavírus e deixam lições importantes para todos. A primeira lição é que ter humildade de ouvir recomendações de pessoas com expertise na área da saúde e a capacidade de agir com o interesse do povo como prioridade pode salvar vidas. Segundo, é que o isolamento social funciona. Países que praticaram o isolamento social e achataram a curva de contaminação tiveram menos mortes e maior êxito econômico do que países que não implementaram medidas de quarentena. De maneira simples, não se tem um apogeu econômico se as pessoas estão morrendo. Quando a sociedade se mobiliza com disciplina, o problema ele se torna pequeno. E quando a sociedade se dispersa, se desune, o problema ele cresce mais e mais. Eu tenho acompanhado, todos estão acompanhando, a diferença que é um país com o outro. É impressionante, sabe? É impressionante e o que eu penso é o seguinte, que a gente tem que se unir. Não é momento para se fazer politicagem, né? Não é momento para a gente ficar tentando ver quem é melhor, quem é pior. Não, tá todo mundo no mesmo barco, se o barco afundar, todo mundo morre afogado. A quarentena funciona. O que cabe a debate é quando e por quanto tempo. Apenas por exercício de comparação. Se as medidas de prevenção e quarentena não fossem tomadas, estima-se que até 40 milhões de pessoas no mundo morreriam. Primeiro tu é parar de achar que isso é graça. Coronavírus não é um vírus que se multiplica muito rápido, ele tem uma letalidade razoavelmente baixa, entretanto a letalidade dele é muito alta para quem é público de risco. Se você preza pela sua família, é importante você ter esse isolamento social. É super importante ter esse isolamento e que esse isolamento seja cumprido à risca. Eu fiquei 8 dias seguidos ininterruptos com temperaturas assim, 39, 39,5, 38,9, 39,7. Eu tive perda de paladar, tive bastante dor no corpo, então é como se eu tivesse sido, sei lá, cara, assim, atropelado por um caminhão. Levantava o braço, doía de ponta a ponta, o cotovelo, o antebraço, o tríceps, o bíceps. Era um negócio surreal. Agora, a terceira e mais importante lição que fica é: o controle dessa situação está em nossas mãos. Distanciamento social, precauções de higiene e respeito às diretrizes dos órgãos de saúde é o suficiente para minimizarmos essa situação. Esse vírus ele é uma grande lição. Ele mostra o quanto nós somos interdependentes uns dos outros, que as distâncias não existem mais e que a Terra é uma coisa só. A gente tem que alimentar o que existe na gente nesse momento de união, de solidariedade, de o espírito de sacrifício pelo outro, de proteção dos vulneráveis. Nós temos aspectos positivos também em relação a situações de crises ou de catástrofes como essas, porque elas mudam radicalmente a qualidade da nossa vida. E isso nos faz refletir, em primeira instância, sobre as nossas escalas de valores. Então, quais são os nossos valores? O que é prioritário na nossa vida? O que nós devemos preservar a todo custo? O que nós podemos abrir mão pensando num futuro
próximo ou no futuro distante. Esse não é um problema do Brasil, esse não é um problema do meu prédio, esse não é um problema da minha cidade. Todo mundo precisa ter consciência social agora. Acho que a gente precisa ser muito humano mesmo e ter certeza de que o que a gente está fazendo pode impactar na vida de alguém. Eu tenho esperança e confio na nossa sociedade de que nós vamos superar essas crises, nós vamos superar as dificuldades advindas do Covid-19 e nós poderemos ter grandes lições para aprender em relação a essa crise. Como sempre, a nossa humanidade ela evolui por meio de aprendizado e do acúmulo do conhecimento. E apesar de ser uma situação aflitiva, uma crise como essa pode gerar uma grande quantidade de conhecimento e pode mudar a forma como a nossa sociedade existe hoje. Outra consequência que esperamos ter de tudo isso é a revalorização da ciência. Sim, uma valorização da ciência, do trabalho científico nesse momento, mas concretamente é muito cansativo você ver o sistemático ataque à produção científica e aos cientistas, justamente no momento em que esses cientistas estão trabalhando para tentar encontrar uma solução. A ciência só serve quando, se faz necessária aquele grupo. Depois disso, eles fazem chacota da ciência. O terraplanismo está aí para provar isso. Pessoas acreditarem novamente na questão do terraplanismo. E assim, desacreditarem totalmente a questão científica. Nossa geração vive com certo conforto e nunca presenciou como a ciência salva vidas na linha de frente. E acabamos, de certa forma, desvalorizando cientistas e seu trabalho no mundo todo. Hoje, mais do que nunca, vemos como a ciência é imprescindível para o desenvolvimento e até mesmo a sobrevivência da humanidade. O próprio coronavírus, certo? Essa epidemia, ela se alastrou dessa forma porque a ciência foi descumprida, porque não se acreditou na ciência, não se acreditou nas previsões feitas pelos cientistas. O mundo que a gente vivia já não é mais o mesmo, já não existe mais. Aquele mundo passou, aquele mundo pertence à memória. E essa experiência coletiva, essa catástrofe coletiva, está nos colocando diante de um novo mundo, que a gente não sabe qual será. Tem algo de glória e desgraça nisso. A desgraça é que a gente vai ter que viver um luto por esse mundo que deixou de existir. A glória é que estamos diante de um novo mundo. Um novo mundo que carrega traços muito difíceis de contornar do velho mundo, por exemplo, a desigualdade, mas que ao mesmo tempo dá para a gente a oportunidade para produzir um reenquadramento das desigualdades, produzir um reenquadramento das nossas, de como a gente vai situar o debate político, porque esse é o tipo de situação em que, de um lado, há a humanidade e do outro lado, há a morte. Eu acredito que essas coisas vêm, e ela vai dar um norte no planeta. Nós vamos sair fortalecidos dessa questão e vamos repensar as nossas ações como cientistas, como políticos, eu não sei qual é que vai ser o próximo discurso, mas a população está aí, está sentindo, está sofrendo. Os cientistas nos avisaram sobre os riscos de uma pandemia no passado, mas optamos por não escutar. Esperamos chegar ao ponto de um lockdown global com milhares de mortos para começarmos a ouvi-los. Imagina como as coisas poderiam ter sido se tivéssemos nos preparado quando nos avisaram anos atrás. Se tivéssemos ouvido e nos preparado, talvez tudo seria diferente. Mas também há outro assunto muito maior e catastrófico que os cientistas têm nos avisado sobre e que estamos ignorando. Há anos, a comunidade científica vem nos chamando a atenção sobre a mudança climática movida pelo homem. E até hoje, o aquecimento global é pauta de várias discussões, sendo a mais comum se de fato ocorre ou não. E é aqui que a pandemia do coronavírus ensina preciosas lições para todos nós.
Hoje vemos líderes globais negando ou diminuindo o verdadeiro risco do coronavírus, sendo que o mundo e seus cientistas já têm um consenso sobre como lidar com o vírus e suas ameaças. E países que seguem essas recomendações estão muito melhor do que países com líderes que preferem não ouvir seus cientistas. Com o aquecimento global é a mesma coisa. 97% dos cientistas do mundo concordam que as mudanças climáticas que enfrentamos hoje são causadas pelo homem. Eles estão nos avisando da mesma maneira que nos avisaram sobre essa pandemia. Agora, se formos esperar as catástrofes climáticas acontecerem para só depois remediar, pode ser que seja tarde demais. Os efeitos do aquecimento global causado ao longo de décadas não poderá ser revertido em meses como o de um vírus. Não há vacina nem tratamento rápido. Na realidade, a Terra, ao longo da evolução em milhões de anos, ela sempre mudou. E ela vai continuar mudando. A diferença que eu vejo é que, com a ação do homem, você está reduzindo esse prazo de mudança e a própria humanidade não consegue acompanhar isso. As populações que vivem isoladas, que vivem populações puras, que trabalham com sementes crioulas ainda para sobreviver naquele espaço, essas populações estão sofrendo. Nós temos vários exemplos na África, Oriente Médio, e muitos estudos que dizem que muitos dos conflitos que estão acontecendo nessas regiões, né, são proporcionados o quê? Pela falta, né, que faz já o ambiente necessário para que consiga produzir o seu alimento básico. O número de catástrofes climáticas triplicou nos últimos 30 anos. Mais de 20 milhões de pessoas são obrigadas a abandonar seus lares todos os anos por causa das consequências da mudança do clima. Queimadas ao redor do mundo estão se intensificando. Mais de 15 milhões de pessoas entraram em situação de risco pela falta de água no último ano. Ciclones são cada vez mais frequentes. Nós temos 15.800.000 hectares desmatados todos os anos. É uma área equivalente a Bangladesh, nós temos de desmatamento no mundo inteiro. Isso já está alterando a nossa vida, mas boa parte da sociedade ainda não consegue enxergar isso, mas a nossa economia está sendo muito afetada por essa questão. Não só a economia do Brasil, mas do mundo todo. Só em 2017 nós tivemos o registro de 394 eventos extremos que causaram aí mais de 200 bilhões de dólares em prejuízo. Nossa capacidade de plantio e agricultura pode diminuir em até 50%, resultando em fome, aumento de preços e mortes. A mudança climática, ela reorganiza a distribuição da água no planeta Terra. Esse é um dos efeitos mais severos para a vida na Terra, para a nossa vida, para a nossa economia, para as nossas sociedades. Mexendo com o ciclo da água no planeta, você mexe com os ventos dominantes também. Isso vai levar a um catástrofe, como furacões, tufões, etc. Então, na realidade, como a Terra ela funciona de forma integrada, quando você mexe numa peça, outras peças também saem da engrenagem. 250 milhões de pessoas podem perder seu acesso à água. Teremos perda e inundação de regiões costeiras, seca de regiões tropicais e perda de água disponível para beber e produzir energia. Além de derretimento das calotas polares, esterilização de nossos oceanos e outros vários eventos em cadeia que decorrerão desses. As consequências dessas atitudes podem levar ao fim da nossa sociedade como conhecemos. Então, a principal consequência do aquecimento global é, com certeza, a extinção em massa. A agricultura está ligada diretamente com o clima. Se vai chover, se não vai chover, não tem como a gente fazer irrigação de tudo ou todos os alimentos serem produzidos dentro de estufas. Não tem condições, né? Não dá para pegar o centro do Brasil, que é um dos celeiros mundiais, e transformar aquele lugar num cultivo completamente protegido. Não dá, a gente está suscetível à seca, à chuva. Não é uma opção não se importar com a causa ambiental. Não é questão se é de direita ou se é de esquerda. Nunca foi. É uma questão de humanidade, uma questão de sobrevivência. A
Até onde a gente sabe, não tem uma segunda Terra, não tem plano B. Agora, se o cenário é tão sério, por que não tratamos o aquecimento global com a seriedade que merece? Pela mesma questão que algumas pessoas insistem em não levar o coronavírus a sério, porque isso implica diretamente na mudança do nosso estilo de vida. Então, as fake news, principalmente, elas têm um jeito de serem feitas que faz com que a pessoa fale, não, mas eu penso assim, então deve ser verdade. E aí não se busca a verdade que é comprovada por medições, por pesquisa, por contraprovas. Muitas vezes você tem cientistas de várias partes do mundo fazendo o mesmo trabalho e esse resultado é que mostra o problema ou a solução. Uma coisa também é a relutância em mudar os hábitos e mudar o pensamento. Tá? As pessoas não querem mudar. Eu como muita carne, eu vou continuar comendo muita carne. Ah, mas se você comer menos carne, você ajuda a reduzir o efeito estufa, ajuda a manter o clima estável por mais tempo. Não me interessa. Eu vou comer carne, é o que eu faço. Fiz a vida inteira, é tradição de família. Então, essa relutância também em mudar hábito, em aceitar novas propostas de convívio em sociedade, também leva a conflitos. Uma das razões porque as pessoas não levam o aquecimento global a sério é, por exemplo, o caso do coronavírus. Quando alguém se infecta pelo coronavírus, essa pessoa ela começa a demonstrar os sintomas, ela faz o teste, ela dá positivo, e quando essa pessoa vem a falecer, tá lá no atestado de óbito, coronavírus. Então o link é direto, a pessoa fala assim, o coronavírus matou fulano, o coronavírus infecta as pessoas e ele causa mortes. Já no caso do aquecimento global, o link é um pouco mais distante. Vai ser uma comunidade que vai perder seu acesso à água, vai perder a sua fonte de agricultura, eles vão ser obrigados a peregrinar em situação de risco, e às vezes dias, meses ou anos depois, quando essa pessoa ou essas pessoas venham a falecer, o atestado de óbito dá lá fome, desidratação, ninguém escreve aquecimento global, que foi na verdade a verdadeira causa que causou essas pessoas peregrinarem e virarem refugiados climáticos na primeira vez. Então, achar que o aquecimento global não mata pessoas atualmente, que é um problema distante, tá errado, já faz isso. É importante ressaltar que realizar as mudanças que precisamos para o nosso planeta não é tão distante assim. Em poucos meses de quarentena, conseguimos ver como nossa Terra não precisa de muito para se recuperar. O ambiente tem uma força de recuperação, uma resiliência absurda, né? Então a gente viu grandes áreas destruídas e que hoje estão em recomposição avançada. Claro, não vai ser o ambiente que era, né? Nem seríamos puristas o suficiente para acreditar que aquilo voltaria a ser o que era, mas ele volta a ser um ambiente e, em grande parte, ele consegue cumprir, né, as necessidades que aquele ambiente forneceria para o planeta. O desafio é conseguir fazer as pessoas compreenderem o que significa isso, e mais do que isso, de que maneira que as pessoas podem colaborar para que a mudança do clima seja estabilizada, né? Porque não tem como a gente reverter, tem como estabilizar, e que ela deixe de se aprofundar. Nosso planeta Terra é o único que conhecemos até hoje capaz de hospedar vida. E termos um lugar tão lindo e rico para chamar de casa é um privilégio que nos permitiu que evoluíssemos como a espécie que somos hoje. A gente não fala da questão climática só para salvar o panda e o urso polar. A gente fala da questão climática principalmente para proteger a nós mesmos. Imagina a Terra com 7 bilhões de pessoas, mas com a metade da capacidade produtiva que a gente tem hoje. Se a fome já é um problema no mundo atualmente, conseguindo produzir o que a gente produz, imagina se a nossa capacidade de agricultura cair pela metade. Então a gente fala da questão ambiental para preservar a vida como a gente conhece hoje. Nós não temos condições de ter 2, 3 planetas, né? Nós só temos um. Nós temos que cuidar dele, saber aproveitar ele ao máximo para que a gente possa continuar a viver nele. A natureza, ela se recria, se reinventa desde que tenha um pouquinho de material para trabalhar, né? A humanidade como ser que foi criado por ela, né? Ela provavelmente não vai criar um outro homem. Então, ou a gente se mantém ou a gente um dia acaba indo embora, né? Então, outra coisa vai aparecer no lugar. E essa é a questão. Agora, eticamente, você aproveitou o paraíso que foi dado a você?
Falar sobre o aquecimento global é mais do que cuidar da natureza. É cuidar de nós mesmos. A Terra e sua natureza estarão aqui por séculos depois que formos embora. E a natureza sempre triunfará. Nós que temos que nos cuidar para continuarmos vivos com tudo o que há nesse planeta que chamamos de casa. Coexistir para continuar a existir. Essa é a chave de tudo.